Na minha cabeça eu já estava pronto para passar, mas Deus sempre tem um propósito na vida da gente. E aí acabou que não consegui passar, foi muito difícil. Eu olhei para frente para mais um ano que vai ser muito mais difícil porque minhas demandas pessoais aumentaram bastante. Eu vou ter que trabalhar mais, vou ter menos tempo. Como é que eu vou equacionar essa equação? Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com um dos nossos alunos aprovados nessa turma de 2024, né? Gravando em 2025, mas a turma 2024. Meu irmão Tainá, seja bem-vindo, meu amigo. Querido. Prazer recebê-lo aqui nessa nossa conversa, que realmente é um bate-papo bem tranquilo, falando sobre a sua rotina de aprovado, né? Que é o que muitos que estão aqui assistindo a gente quer saber, até porque esse ano seu resultado foi extraordinário, né? Vamos conver aqui que realmente quase fechar uma prova não é para qualquer um não, viu, meu amigo? Meu querido, para a gente começar, se apresente, né? Fale aí o seu nome, onde foi que você se formou, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui. Fala, meu amigo, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui no Revisa. Já sou aluno da casa há 3 anos, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tainá Márcio dos Santos. Eu fui formado na UFRN. Fiz curso de aperfeiçoamento em cirurgia. Sempre foi uma coisa que na minha cabeça era bem estabelecida. Sempre quis. Então, assim, sempre foi um sonho que eu construí ao longo dos anos. Um todo sonho. Show de bola. Mas antes do aperfeiçoamento, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi o início de tudo. Eu conheço um pouco da sua história, mas eu quero que você compartilhe aqui com o pessoal como foi que você despertou, né, esse desejo pela odonto, pela bucomaxilo. Em que momento da tua vida isso aconteceu? Vamos lá. Eu sempre, desde pequeno, fui criado pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó, meu pai, mas principalmente minha tia, ela sempre teve o sonho que eu seria cirurgião. Ela sempre me disse isso desde pequeno. E de fato eu sempre assimilei isso, meio que por osmose. Então, ao longo do tempo, ao longo do meu período de estudo, de ensino médio, eu sempre procurei estudar, procurei conhecer, até para saber se eu teria afinidade com aquilo, né? Porque minha tia queria que eu fosse cirurgião, minha mãe queria que eu fosse médico, meu pai sempre foi mais na dele, mas no caso ele queria que eu fosse engenheiro, na verdade, corrigindo. E aí, ao longo do tempo, eu fui procurar ver se eu realmente tinha afinidade com a área, né? Então, naquela transição de ensino fundamental para o ensino médio, né? A gente vai fazer aquele primeiro, segundo, terceiro ano para poder chegar ao vestibular. Eu intensifiquei esse conhecimento, né? Procurei fazer testes de vocacionais, enfim, procurei. Meu tio é médico, né? Ele é gastro, então eu procurei, falei com ele para pedir orientação, conversei com amigos deles que são cirurgiões e realmente eu fui vendo que aquilo realmente tinha familiaridade comigo, né? Eu vim de escola pública, toda a minha vida eu estudei em escola pública, então assim, eu digo muito que eu peguei o período de vacas magras da escola pública brasileira, né? Do ensino público brasileiro. Então eu tive muita dificuldade de chegar na Universidade Federal, porque a minha base era muito frágil de estudo. Então, eu tive que construir a minha base de estudo para poder conseguir brigar de igualdade com quem já tinha uma base mais sólida. Sempre estudei para odonto e medicina, né? Passei em engenharia, mas não quis o curso, né? E continuei estudando. E como eram os 2 cursos mais concorridos da UFRN, porque para ser cirurgião só tem 2 possibilidades, ou odonto ou medicina. Outra não teria. Então, eu passei para medicina no Rio Grande do Sul, em 2016, mas minha mãe não tinha condições de me manter lá. Então, infelizmente, eu tive que não ir, né? Foi muito difícil, mas a gente acabou optando por não ir. E aí, no ano seguinte, veio minha aprovação em odonto, né? Deus abençoou, e no ano seguinte, minha aprovação em odonto. E aí, adentrei no curso, já com aquela inclinação para cirurgia, né? Já tinha na mente que eu queria seguir para a área cirúrgica. E teve um cara que, para mim, é como um irmão até hoje, foi muito importante nisso, que é Rafael. Né? Professor Rafael. Professor Rafael. Do Revisa. Exatamente. Rafael, ele foi meu monitor de anatomia no primeiro semestre do curso, né? Então, eu era um aluno que tinha muita afinidade pela anatomia. Então, eu gostava muito de estar na anatomia, gostava muito de estudar, não só a parte da odonto, mas a anatomia como um todo, a anatomia geral como um todo. E aí, eu fiz muita amizade com o Rafael, porque eu era um dos únicos alunos da minha turma que frequentava as monitorias. Então, com o tempo, a gente foi criando afinidade, ele já estava bem mais à frente, já acho que no 6º período do curso, já tinha também essa noção que queria cirurgia, então ele solidificou essa vontade. Foi um cara que me orientou muito,
no início, né, do que eu precisava fazer, como precisava fazer, o que tinha que fazer, questão de currículo, questão de até mesmo de como abrir portas na cirurgia, porque você sabe que ali no DOI, hoje não, hoje é mais aberto para os alunos de graduação, mas você sabe que na sua época, como residente, era bem fechado para graduação. Então ele foi me dizendo como eu conseguiria chegar lá, o que eu tinha que fazer ao longo do curso, né, para chegar lá. E no quarto período, o Dr. Humberto, também foi um cara que me ajudou muito, por intermédio de Rafael. Humberto foi quem começou a me introduzir ali, acho que você ainda era R3. R3, né? Humberto começou a me introduzir no ambiente da cirurgia, me chamando para auxiliar, me chamando para assistir. Inclusive, a primeira cirurgia que eu auxiliei lá no ambulatório foi de Bruno, professor Bruno Souza, né? Aí, Bruno, eu me lembro muito desse dia. A minha primeira cirurgia lá... Lembra qual era a cirurgia? Era um siso. Tinha que tirar acho que era superior e inferior, eram os dois. E aí, era um paciente especial, eu fui auxiliar, montei a cirurgia e tal. E aí, eu aficionado pela cirurgia, prestando atenção em cada movimento que o Bruno fazia durante o transoperatório, teve um momento que eu esqueci de sugar. Aí o Bruno olhou pra mim e fez, bora, boy, suga! Aí deu aquele... Aí ele fez, aqui você vai saber se você quer cirurgia mesmo, porque aqui o chicote estala. Então, se você não tiver o lombo grosso, você sai ligeiro. Acho que se fosse outra pessoa que não tivesse convicção do que queria, talvez tivesse saído. Mas eu fiz daquilo a motivação para ser melhor, né? Então, procurei cada vez mais estar introduzido no serviço, abri meu espaço, consegui meu espaço, passei na prova da Liga, né? E virei estagiário do serviço por 2 anos. Aprendi muito ali dentro, muito, com vários residentes, vários amigos, aprendi bastante. E sempre seguindo o que o Rafael me orientava, né? Questão de currículo, então eu tentei muito trabalho de pesquisa, né? Foi primordial, inclusive eu tive neuroanatomia. Isso aí já é um ponto que eu queria que a gente comentasse aqui hoje, para o pessoal também ficar ciente, que você teve esse contato inicial, né? Ainda não começou a estudar afinco ali para a residência, mas já estava sob a orientação, né, do professor Rafael, montando o teu currículo, né? Então conta um pouquinho para a gente, Tainá, como foi, o que foi que tu fez, né, durante a graduação, que tu julgou que, poxa, isso aqui realmente foi importantíssimo para eu vir a ser aprovado na residência no currículo. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, Rafael me mostrou que era o quadro anexo das provas de currículo, trajetória curricular. E aí ele me explicou palmo a palmo do que eu precisava. Obviamente que se a gente for tentar fechar um currículo, a gente não vive, porque a graduação já toma muito tempo da nossa vida, né? Então, eu tentei migrar para aquilo que me traria mais pontos. Então, eu foquei muito em trabalho de pesquisa, né? No estágio, no serviço, a liga acadêmica, né? E consegui um trabalho de pesquisa na anatomia, no primeiro semestre. Fui iniciação científica de professor Dr. Adriano Germano, né, a convite do próprio. Isso me deixou muito lisonjeado, porque foi até uma surpresa para mim. Como se fosse hoje, eu estava lá no serviço e era o projeto de doutorado de Dr. Marcelo Leite. Sim. Né? E aí, o Dr. Marcelo tinha falado com ele que precisaria de alguém para ajudar, na organização do trabalho, porque era cirúrgico, a avaliação clínica, e o professor Adriano me chamou. Estava lá no centro cirúrgico, fui até o momento que eu fui pedir, né, dizer que eu já tinha encerrado minhas atividades e pedi para ir embora, e ele fez, vem cá, a gente está com a oportunidade de um projeto de pesquisa e o Dr. Marcelo indicou você, e eu aceitei, né? Eu queria saber se você tem interesse. Porém, é um trabalho voluntário, não tem bolsa. E aí, às vezes, a gente, pela condição de aluno, necessita de uma bolsa, né, para ajudar nos custos, enfim. Mas, muitas das vezes, a oportunidade só bate na sua porta uma vez. Então, assim, independente de ter bolsa ou não, aquilo para mim foi uma oportunidade gigante. Com certeza. O professor Adriano não chega para todo mundo e convida para um projeto de pesquisa todo santo dia. Então, eu fiz daquela minha oportunidade, né? Eu tenho uma coisa na minha vida que eu sempre procuro aproveitar as oportunidades que a vida me dá. Se elas vão dar certo ao longo do tempo, são outros 500. Mas eu sempre tento botar a minha cara e segui-las. Então, continuando. Procurei fazer artigos, né? Mas assim, como você sabe, naquele tempo a cirurgia era muito fechada. Aluno de graduação não tinha tanta oportunidade de publicar. E procurei também estágio, né? Que é uma coisa que conta muito em currículo, estágio. É um dos itens do currículo que mais conta pontos. E eu acho que é um ponto, né, que ele é importante para o currículo, mas é um ponto que é importante também para a pessoa. É para você ver se você realmente se identifica, ver na prática o que é que realmente o bucomaxilo faz, acompanhar algumas cirurgias. Então, se tu já está estudando para residência, tu consegue ver na prática o que tu viu na teoria talvez um dia anterior. Então, o estágio ele é muito valioso, não só para o currículo, mas eu vejo também que para formação ali da pessoa ainda na graduação, para ela ter aquela confirmação, né? Poxa, é realmente isso que eu quero?
né? E sobre o currículo ainda, Tainá, teve mais alguma coisa assim que você julgou importante? Você fez o aperfeiçoamento, não foi? Fiz aperfeiçoamento em cirurgia. Também tive algumas provas, não são todas, elas às vezes colocam atividades comunitárias, Isso. que é uma coisa que a gente não tem muita oportunidade dentro da faculdade. Na área de cirurgia, não é uma área que tem muito essa linha de trabalho, né? Então, eu procurei abrir portas para mim, né, e tive a oportunidade de exercer uma atividade comunitária lá no CEL de Macaíba, Sim, né, por intermédio do Dr. Marcelo, Dr. Felipe do Innovation, sim. e Carol também. E isso também foi um divisor de águas, me ajudou bastante. O professor Kelson Paulino também me oportunizou na organização de um evento comunitário do Colégio Brasileiro de Cirurgia, né? Ele me convidou para organizar, ser organizador, então isso também corroborou bastante. Um conselho que eu daria para quem quer cirurgia, quem quer montar um currículo, além disso tudo que a gente já falou, é procurar publicar. Publicação de artigo hoje é um diferencial, porque não todas as faculdades, mas nos principais processos seletivos, os alunos daquela cidade, por exemplo, galera da UPE, lá na UPE essa parte científica conta bastante. Então, quem é aluno da universidade lá, geralmente tira muito ponto. Chega muito próximo de fechar, porque consegue publicar bastante, ter muito trabalho. Eu acho que lá a oportunidade desse tipo, dessa linhagem é muito boa, então eles conseguem alcançar essa pontuação. Boa. Um ponto importante, viu, turma, aqui para quem está acompanhando a gente nessa conversa aqui com o Tainá, é sobre essa questão do artigo científico, né? O que eu observo hoje é que muitas pessoas, elas, nessa busca incessante por publicar vários artigos, né? A gente vê a galera pagando para entrar em artigo que ela nunca nem viu as pessoas que estão naquele artigo. Então é uma conduta, né, que é uma conduta antiética, e eu condeno bastante isso também, tá? Então, se você que está assistindo esse vídeo, né, se você já fez isso que eu acabei de falar, não repita, não faça mais isso, porque é algo que não acrescenta em nada na tua formação. Pode até contar um pontinho ali no currículo, mas e aí? E depois? Qual o conhecimento que tu tem sobre aquele tema que teoricamente tu participou? Qual o conhecimento que tu tem sobre uma produção de um artigo científico que tu nem tocou no arquivo do Word original daquele artigo? Absolutamente nenhum, tá bom? Então é algo que não façam, apesar de estar muito em voga, muita gente está fazendo isso hoje em dia, né? Então, o pessoal acha, né, que ter o currículo Lattes extremamente bem preenchido com 30 artigos vai levar você para algum canto. Pelo contrário, essa conduta aí não vai te levar a lugar nenhum absolutamente, tá certo? Então, busquem os meios corretos para tal. Tá bom? Então, busque ali um residente, caso tu tenha acesso, um professor de cirurgia, um professor de qualquer outra área, e faz e publica o teu artigo sem problema nenhum. Mas não fica atrás desses meios ilícitos aí para que tu venha, de alguma forma, ganhar alguma pontuação no currículo, beleza? Então, porque vira um vício, né? Vira um vício, é o que eu falo. A gente vê hoje que o cara tá no 7º período da graduação, tem 20 artigos publicados. De onde que aquele cara tirou aqueles 20 artigos? De canto nenhum, pagando para poder entrar no artigo. Então, mas vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. E aí, Tainá, a gente falou um pouquinho sobre essa tua entrada, esse teu início da trajetória, conhecendo a Bucomaxilo, montando o teu currículo. Mas aí me conta um pouquinho agora como foi o início do teu estudo, né? Então, provavelmente, você estava no meio, já viu que era necessário realmente se aprofundar nos estudos, e começou a buscar esse meio, né? Buscou a começar ali, poxa, eu preciso estudar. E como foi esse início? Conta aí pra gente. Então, como eu disse, o professor Rafael, ele foi um cara salutar, né? Ele foi um cara primordial nesse processo. Ele quem, no início, começou a me orientar como eu tinha que estudar, né? O que é que eu tinha que estudar. E aí, a gente, quando está estudando sem orientação, sozinho, a gente tende a não ter um norte. A gente ainda não seguir uma linha de estudo, um raciocínio lógico. A gente acaba atropelando as coisas, né? E Rafael chegou para mim e fez, não pula etapas, não pula etapas. É um clichê, mas começa do começo, tá? Solidifica a tua base, solidifica a anatomia, né? Quando você já tiver com a anatomia bem consolidada, vai para acessos cirúrgicos, né? Porque você não vai conseguir entender acesso se você não tiver a anatomia bem sólida na sua cabeça. Dá um enfoque em anestésio, vai seguindo uma linha de estudo, né? E aí sempre eu perguntava a ele. Geralmente, na graduação, é muito difícil estudar na graduação, é muito difícil conciliar. E aí, geralmente, quando eu terminava uma determinada disciplina, eu sempre falava com ele. Eu falava, Rafael, já terminei isso, o que é que você recomenda que eu estude agora? E ele fazia, cara, estuda isso. E aí, assim eu fui. Humberto,
também foi importante nisso, me deu muita orientação, João Lucas também, Carol, todos os residentes que ao longo da minha trajetória eu tive contato, me ajudaram bastante, me orientaram bastante, posteriormente veio o Írio, veio o Rones, enfim, uma série de pessoas que ajudaram bastante nesse processo, e assim eu fui seguindo até conhecer o Revisa, né? Quando eu passei na prova da Liga, da Liga de Cirurgia, e recebi o célebre convite seu para ser aluno do Revisa. Até então eu não sabia que havia um cursinho preparatório para a prova de cirurgia, né? Até porque as pessoas que vinham estudando, né, estudavam sozinhas, né? O Revisa foi um projeto de vocês enquanto residentes, né, e que se consolidou, né? Mas ao longo do tempo eu fui estudando mais pela orientação do pessoal, né, que me orientava como estudar, em que estudar. Show de bola. E aí depois que você estava estudando ali sozinho, ainda na graduação, tentando conciliar ao máximo, né, esses dois estudos aí, e aí quando você entrou no Revisa, o que foi que você sentiu assim que veio a ter de diferença do que você estava fazendo antes? O delineamento do estudo, né? Vocês refinam o estudo da gente. Se a gente for parar para estudar tudo, eu acho que a gente demora uns 5 anos ou mais para conseguir se sentir preparado para uma prova. O Revisa, ele refina esse estudo, né? Ele orienta você o que você tem que estudar, a forma que você tem que estudar. E isso é um diferencial muito grande. Você pega uma especialidade que tem coisas muito densas como trauma, é um mundo. Ortognática é outro mundo. Eu me lembro que nesse processo eu fui auxiliar uma cirurgia sua. E aí eu cheguei para você e fiz, Ferreira, ortognática para mim é um ser abstrato. Eu comecei a ler o Araújo, parece que eu estava lendo aramaico. Eu não sei se você lembra, porque tipo, ortognática é uma coisa que a gente não tem contato na graduação. Então, tipo assim, é uma coisa que não é palpável pra gente. Quando a gente começa a ler, a gente fala, você pega a serra oscilatória e faz uma osteotomia vertical na incisura, tipo, você olha assim e faz, meu Deus, tudo bem, você conhece as estruturas, mas você formalizar aquilo materialmente na sua cabeça, sem você nunca ter visto, é difícil, né? Então, assim, é onde o Revisa entra, né? Se a gente vai estudar sozinho, a gente quer estudar tudo atropelando. A gente quer seguir o livro passo a passo. E, assim, a gente sabe que muitas vezes não são todos os capítulos de um livro, por exemplo, que você precisa estudar. Ortognática, por exemplo, tem muito capítulo do Araújo que você não precisa estudar. Do Milouro. Então, assim, o Revisa, ele faz um refino muito grande nesse estudo. Orienta, guia o seu estudo. E isso melhora muito o aproveitamento e também o entendimento. Até porque, além do refino, tem vocês ali perto, colocando a mão na cabeça e, ó, é assim, é assado. Tem uma dúvida, não entendeu? A gente tem a liberdade de falar com vocês, ó, não estou conseguindo transformar isso aqui em conhecimento. E aí vocês vão lá e jogam o pote pilim-pim e a coisa surge. Show de bola. Tainá, me diz uma coisa. Quando tu estava estudando, né, eu acompanhei isso muito de perto, mas a gente vê que de um ano para outro muita coisa muda, né? Os resultados às vezes negativos, né, abalam um pouco o emocional. Mas eu queria que em específico você falasse um pouquinho para nossa audiência o que é que você sentiu ao final de 2023, início de 2024, né, que você chegou perto ali de algumas provas, né, inclusive viu amigos seus passando, e não conseguiu ali sua vaga. Teve ali a questão das cotas, né, que era para ter colocado, não colocou, acabou não entrando. E eu tenho certeza que aquilo mexeu muito com você, mas talvez também tenha sido um combustível, né? Então conta pra gente como foi essa transição 2023 para 2024 no emocional, que foi que isso mudou no teu emocional, mas também fala um pouquinho como foi, o que mudou o estudo do Tainá de 2023 para o Tainá de 2024. O que foi que tu fez de diferente que calhou agora nessa tua aprovação de 2024? Cara, 2023, tinha acabado de sair da graduação, era o ano que eu ia ter, tipo, obviamente que eu precisava trabalhar, eu já tinha uma filha, né? E precisava trabalhar, enfim. Mas eu não podia abrir mão do estudo, né? Então, foi um ano que eu me organizei para ser devocional na residência, ao estudo. E organizei meus trabalhos de forma que eu conseguisse trabalhar o suficiente, né, para as minhas demandas pessoais, mas não perdesse o tempo de estudo. Então foi um ano de muita dedicação, muita extrema dedicação, e quando chegou ao final do ano, né, eu olhei para mim e falei, não, eu acho que eu estou pronto. Mas a gente nunca está pronto. A verdade é essa, a gente nunca está pronto. Tudo é no tempo de Deus e conforme Ele permite, né? Então é Ele quem diz quando a gente está pronto ou não, quando a coisa está pronta ou não. E aí foi um ano que, assim, os resultados nas provas não foram ruins, foram bons, né?
né? Eu briguei por vaga até os 49 do segundo tempo, né? Perdi vaga ali nos detalhes. Eu acho que teve algumas que ainda foi pros pênaltis, né? Ainda foi pros pênaltis, foi. Foi. E aí, tipo, quando chegou ao final, que eu olhei pra trás e, tipo, não tinha mais o que recorrer, tipo assim, eu tinha batido na trave em tudo. E, assim, eu não sei o que é pior, se é você passar longe ou se é você passar segurar o seu sonho ali na sua mão e ver ele bater asas e voar, tomar Red Bull e sair voando, né? Eu não sei o que é pior dos dois, se é a frustração de você se sentir fracassado porque passou longe ou a sensação de impotência por, tipo, aquela coisa tá ali na sua mão, você segurando, sentindo já e de repente se esvair. Então, assim, quando foi ao final, no início do ano passado, que eu vi que eu não ia passar, foi muito difícil. Por quê? Foi muito difícil, né? Pela dedicação, né? Pelo tempo que eu tinha destinado a esse sonho, né? Eu não tinha começado a estudar há um ano, já vinha no estudo, claro, antes do Revisa, no estudo há um pouco de tempo, então assim, na minha cabeça eu já estava pronto para passar, né? Mas Deus sempre tem um propósito na vida da gente, e aí acabou que não consegui passar, foi muito difícil, olhei para frente, vou para mais um ano que vai ser muito mais difícil, porque minhas demandas pessoais aumentaram bastante, eu vou ter que trabalhar mais, vou ter menos tempo. Como é que eu vou equacionar essa equação, né? E a frustração, eu acho que o pior foi lidar com a frustração. Foi olhar assim, mais um ano, e eu tô fora do que eu amo. Então, tipo, naquelas primeiras semanas, eu acho que eu nunca tinha pensado em desistir. Mas aquelas primeiras semanas pós-reprovação, eu pensei muito nisso. Não só desistir de tentar a residência, mas da odonto como um todo. Porque assim, eu não me via fazendo outra coisa, né? Então, pensei muito nisso, conversei muito com minha esposa, com minha mãe, e ela sempre me aconselhando, não, vamos ter calma, vamos para mais um ano, vai dar certo. E eu sabendo que ia ser um ano, tipo, muito, muito mais apertado, né? E aí, você chegou para mim e fez, você vai tirar 15 dias. Eu quero que você separe seus estudos da residência por 15 dias. Se é distante, não queira ver nem livro na sua frente. Tire 15 dias para você curtir sua família, para você relaxar, vá no cinema, vá assistir filme, vá assistir série, vá na praia, vá tomar uma, para fazer o que você quiser. Mas tire 15 dias para você. Depois desses 15 dias a gente conversa. E de fato eu fiz isso, né? Quando passaram esses 15 dias, a gente marcou uma reunião e foi quando eu cheguei para você e você fez a mesma pergunta. E aí, como é que você tá se sentindo? E eu falei a mesma coisa que eu falei agora para você. E você fez, você não vai desistir não. Você já caminhou muito para parar aqui, né? E eu acho que, tipo, eu tinha minha mãe, eu tinha minha esposa, eu tinha minha avó, eu tinha minha família, mas o apoio que você deu foi muito primordial. Você olhou pra mim e fez, a gente tá junto até o fim. Então, não importa o tempo que vai demorar, a gente tá junto até o fim. Só solta sua mão dentro da residência. E aí a gente sentou e traçou um planejamento, um cronograma. A gente, tipo, avaliou o ano passado, o que é que a gente tinha feito de estudo e você me perguntou o que é que eu achava que estava me atrapalhando nas provas. E eu disse que era meu controle emocional. A minha ansiedade de conseguir passar, eu acho que isso atrapalha muito. Eu sei que a gente gosta, a gente quer, mas tudo tem um limite, né? Tem aquele pleonasmo que tudo demais é muito. E, de fato, quando a gente deixa que a ansiedade sucumba à racionalidade, atrapalha bastante. Então, assim, além do estudo, a gente focou muito em melhorar o emocional, em estabilidade emocional, em controlar essa ansiedade. Acho que foi um dos diferenciais também desse ano, né? Eu me lembro muito que na prova da UFRN, eu estava lá na entrada, tu chegou pra mim e fez, bicho, tu tá muito tenso. Eu tô vendo na hora que tu tem um infarto aqui. E, tipo, na minha cabeça eu não tava tenso. Eu tava tranquilo. Mas você que tava de fora tava recebendo o quanto eu tava tenso. Porque era a prova que eu mais queria passar na época, né? E, enfim, era meu primeiro ano valendo de fato. Mas aí a gente sentou, conversou, refinou o que a gente tinha feito. E lapidou o que a gente tinha feito, a gente melhorou no cronograma de estudo, a gente, tipo, deu prioridade às disciplinas que eu tinha mais dificuldade, que eram mais densas, né, que eu esquecia mais. A gente fez muito trabalho de flashcard, eu acho que isso é importante demais, demais. Foi uma coisa que eu digo muito que me ajudou bastante esse ano, foi os flashcards. Antes tu não fazia. Antes eu não fazia. Eu fazia resumo, questões, caderno de erros, mas flashcards eu não tinha chegado a fazer em 2003. E isso foi muito, muito importante porque, tipo assim, aquilo que a gente não vê, a gente não lembra. O que não é visto não é lembrado.
Verdade. Né? Então, assim, às vezes a gente faz uma questão, errou, corrigiu, deixa a questão ali em stand-by, não olha mais ela. Daqui a 3 meses, amigo, você não lembra mais aquela questão. Você pode botar ela na sua frente que você não lembra. Você vai errar de novo. Né? Então, isso foi uma coisa muito importante no nosso cronograma do ano passado, e foi a remontagem do caderno de questões, né, do caderno de erros, e não só o flashcard dos resumos, mas o flashcard das questões erradas, né? E isso foi um diferencial, com certeza, não tenho dúvidas. Além do refino no cronograma de estudo, né? A gente deu prioridade a coisas que, tipo, ainda eram um calo, né? E deixou aquelas coisas que já estavam mais tranquilas, mais sólidas, para só como se fosse uma revisão. E a gente fez um cronograma muito ativo, né? Eu não tinha muito tempo de estudo, porque eu trabalhava o dia todo, né? Então quando eu chegava em casa, meu tempo de estudo era 3, 4 horas. E você fez, bicho, a gente tem que fazer essas 4 horas renderem 10. Então vão ser 4 horas ativas no talo. E assim foi, e graças a Deus deu certo. Show de bola, muito bom. É bom a gente relembrar, né? E você vai contando a história, eu vou relembrando. E o quão gratificante é, né? Sim. Tudo que a gente sentiu de frustração ou de tristeza com os resultados de 2023, e hoje a gente está podendo conversar aqui com sua aprovação garantida, já tendo que montar seminário e caso clínico para apresentar, né? Então isso é extremamente gratificante. E tá aí na outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que também vai ser muito válido aqui nesse nosso bate-papo, porque assim, você é potiguar, né, natalense, e decidiu fazer prova em Goiânia. O que foi que te levou a fazer esse processo seletivo lá em Goiás, que já eu vou contar aqui outra coisa que o pessoal que eles não sabem ainda. Mas conta pra gente por que você foi fazer a prova lá em Goiás, porque é um processo seletivo à parte. Então você tem que ir pra lá fazer a prova. Sim. Vamos lá, tudo começou quando eu fui fazer a prova da Secretaria Municipal de São Paulo em 2023. Eu tenho uma amiga, a doutora Larissa Guedes, que é residente lá no Hermelino Matarazzo. E aí, eu fiz, amiga, eu vou fazer a prova daí. Ela fez, vem, é bom que tu é meu R-. Aí eu fiz, beleza, vamos embora. E aí, quando eu tava lá, eu passei uma semana lá, eu não fui só fazer a prova, também conhecer o hospital, enfim. Aí eu tive a oportunidade de conhecer a igual dela, doutora Lara. E a gente conversando, e ela fez, e amigo, assim, eu sei que você quer residência, mas tu já pensou qual tipo de hospital que tu quer? Eu fiz, cara, eu sempre tive uma afinidade por hospital de urgência. Eu acho que eu gosto da pressão, do fumo mesmo de estar ali, do inesperado. O inesperado, ele me excita. Eu acho que é isso. Eu gosto muito de estar ali, chegar um caso que eu não tô nem esperando, que eu nem espero, que eu talvez eu nunca tenha nem visto. Acho que isso me motiva bastante. E aí eu falei, eu tenho a predileção assim. Minha predileção é passar, na verdade, né? Independentemente da demanda do hospital. Mas eu acho que eu gostaria do hospital de urgência. Eu acho interessante. Aí ela fez, por que tu não faz prova lá em Goiânia? Aí eu fiz, assim, não conhecia o serviço de lá, né? Aí ela fez, aí ela começou a falar dos hospitais, né? De lá, o UG e o GOL, que são os 2 hospitais de trauma, de urgência de lá de Goiás. E a gente conversou bastante nesse dia. E, tipo, cada vez que ela falava, né? De como era o serviço lá, de como era o hospital de lá, eu sentia mais interesse em fazer. Eu fiz, cara, eu vou me fazer a prova de lá próximo ano. Se eu não passar, porque ainda tava no processo das provas, né? Se porventura der errado, esse ano eu não consigo mais, porque já tinha acontecido. Mas se porventura não der certo, próximo ano eu tento lá. E beleza. Eu continuei fazendo as provas. Quando passou, que eu não passei, a gente sentou para escolher quais processos seletivos eu ia fazer, né? E aí eu falei a você do processo de Goiânia. Peguei os editais, quando a gente recomeçou, né, o trabalho de 2024, peguei os editais, fui estudar o edital da prova de lá, dos hospitais, porque lá tem a prova da Federal, da UFG, né, que é o HC, e tem a prova da Secretaria, que é o que abrange o UG e o GOL. E aí eu peguei os editais e fui ver, né, como era o processo de lá. E aí eu fiz, cara, eu vou tentar. Aí eu falei pra você, Ferreira, vamos colocar Goiânia? Eu vou fazer Cuiabá, as provas geralmente coincidem em data, são próximas, são cidades ali próximas, acho que dá para estender de um para outro. Aí pronto, a gente decidiu fazer Goiânia. Eu comecei a fazer as provas de lá. E eu comecei a ver que o perfil da prova de lá era muito meu perfil de prova. É uma prova que não enrola, uma prova que é bem direta, não tem textos enormes. A prova é direta. Ou você sabe ou você não sabe, entendeu? Então eu comecei a ter bons resultados em casa, né, fazendo as provas de lá. E aí, com o passar do ano, eu fui realmente maturando mais a ideia, né? A doutora Lara também me aproximou muito da doutora Pérola, que vai ser minha R+, esse ano, né, lá no UGOL. E aí, ela também falou muito sobre o serviço, como era o UGOL, que era o que ela estava inserida, né?
E isso aguçou muito a minha vontade de fazer a prova de lá, né? A demanda do serviço me aguçou muito a vontade de fazer a prova de lá. E a gente botou no cronograma e a gente trabalhou o cronograma de estudos para fazer Goiânia. E a gente foi para lá. Só que para chegar lá, meu amigo, você foi 3 dias de viagem para ir e 3 dias para voltar. Então a vontade foi grande de fazer a prova em Goiânia. Parece que era uma coisa que dizia, meu amigo, vá, porque é lá que você vai ficar. E você sabe que eu disse a você. Chegou um momento do ano, eu já tinha feito umas 5 provas de lá, né? E sempre acerto lá em cima. Os resultados eram muito próximos do que eu fiz na prova esse ano, né? Eu sempre conseguia manter uma média ali de 45, 44, 43. E eu fiz, vai ser aqui. Eu acho que você lembra muito bem disso. Tava eu, você e Carol. Eu disse, eu acho que vai ser aqui. Pode ser que eu passe em outro canto, mas eu tô com um sentimento interno muito grande de que vai ser em Goiânia. E só pro pessoal matar a curiosidade, tu fez quantas questões esse ano lá na prova? 46. Meu irmão, 46 de 50. 46 de 50. Não é brincadeira, viu, meu amigo? Não é brincadeira. Realmente foi um resultado fantástico, viu? Muito bom mesmo. E conta uma coisa, Tainá, como é o processo seletivo de lá? É porque tem a prova, mas também tem outras fases, né, do processo seletivo. Conta aí pra gente como é. Tá, vamos lá. Você tem o processo do HC. Eu não fiz, tipo assim, eu ia fazer a do HC e era a secretaria. Porque, a priori, as provas eram próximas. De início, a prova da secretaria ia ser no feriado do dia 15 de novembro. E a prova do HC ia ser no dia 17 de novembro, né? Tipo no domingo, 2 dias depois. Então, assim, eu conseguiria matar as duas provas numa viagem só. Só que, quando foi se aproximando da prova, houve uma mudança no cronograma. A prova da secretaria foi para 1º de dezembro. Então, como são provas que têm muitas fases e todas são presenciais, você tem que estar em Goiânia em todas as fases, ficaria muito oneroso fazer as duas provas, porque eu ia ter que estar em Goiânia em períodos muito próximos e por períodos muito longos. Então, tipo, eu ia ter um gasto muito grande. E aí eu tive que escolher qual prova eu ia fazer, né? E como meus resultados eram muito bons, eu escolhi a prova da secretaria, que abrange Hugo e UGOL. Então, o processo lá de Goiânia, ele é dividido em algumas fases. A primeira fase é a prova objetiva. 50 questões. 50 questões, são 20 de SUS e 30 de cirurgia. Tá? Cirurgia específica. Cirurgia específica. A segunda fase é a análise curricular, né? A prova de títulos. E aí a gente tem uma terceira fase, que é a defesa do seu currículo, que é a entrevista. É uma entrevista, mas ela não é só para conhecer o seu perfil. Tipo, quem é Tainá, né? Mas para você defender o seu currículo. Mostrar o que você fez, como foi ali que desenvolveu cada atividade. É aí que o professor quer ver se você realmente fez tudo que tem no seu currículo. Quem fez artigozinho pago e perguntar sabe na hora. Vai gaguejar. Então, assim, os professores realmente fazem essa entrevista e a entrevista de lá não é só uma mera entrevista, não é só uma figura decorativa. A entrevista de lá, ela realmente é avaliativa. Você pode tirar uma nota muito boa, pode tirar uma nota muito ruim. Então tem que se preparar. Tem que se preparar, com certeza. E foi o que a gente fez. É isso aí. E me diz uma coisa, tá? Você passou em primeiro lugar no tudo, né? Em Hugo, GOL, ampla concorrência, em tudo. E o que foi que te levou a decidir, vou ficar no GOL e não no Hugo? Cara, eu conversava muito com a doutora Pérola, conversei em minha R+, e com a doutora Lara. E eles falam muito que o Hugo, o GOL hoje, ele é o principal hospital de Goiânia, no sentido de demanda. Né? Praticamente a maioria de tudo lá de Goiânia, de trauma, de urgência, vai para o GOL, né? O GOL está inserido na região noroeste de Goiânia, então é uma região que realmente tem uma demanda de casos muito grande do hospital. Muito trauma, muita urgência de infecções, muita patologia, né? E aí eu fui conversando com o pessoal, realmente, como eu sempre tive essa predileção para o hospital de urgência, sempre gostei do fumo mesmo, eu decidi ir para o GOL, porque eu entendi nada, não desmerecendo nenhum dos outros serviços, nem o Hugo, nem o HC, que eu tenho certeza que também são serviços de excelência dentro da demanda deles, né? Obviamente. Mas, pelo que me foi apresentado, eu achei que o GOL estava mais próximo do que eu realmente queria, como residência, como programa, como formação, entendeu? Então, por esses motivos, eu fui pro GOL. E tu chegou aqui hoje, aqui no off, já comentou que tá na atividade. Com certeza. Home office, mas na atividade. Com certeza. Então, assim, conta pra gente um pouquinho dessa primeira impressão que tu já teve, do que tu já conversou com teus R+, quais são as atividades que o R1 desenvolve lá no GOL? Assim, eu acredito que, independentemente de hospital de urgência ou de federal, o serviço do R1 ele é muito semelhante, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai
organizar toda a burocracia da residência é com a gente, né? Com o R1, né? E tem que ser célere. Se for enrolado, o bicho pega. Então, o R1 opera muito pouco no primeiro ano. O ano, acho que assim, você tem mais burocracia para resolver, né? A gente vai ter que montar muito caso clínico, a gente vai ter que montar aulas para os encontros científicos, que são semanais lá no GOL, no programa do GOL, né? A gente vai ter que assistir aula também, porque o programa de lá, a parte de SUS lá é muito forte. Então, a gente vai ter um estudo de SUS muito forte durante a residência, né? A gente vai ter um estudo de SUS muito forte durante a residência. Então, a gente vai ter que assistir aulas sobre o SUS para entender como funciona o sistema, para entender melhor o hospital, para entender melhor como atender as demandas que vão chegar para a gente, né? De resto, é muito o que o R1 tem que fazer. Burocracia... Operar papel e pronto. Operar papel, exatamente. E aí já fica o convite. Quando você vier de férias do seu R1 pro R2, volta aqui pra gente bater um novo papo, né? E você contar pra gente como é que tá lá na residência, né? O que foi que você já operou, como é que tá lá, se realmente era tudo que você esperava. Sim. Que vai ser, sem dúvida nenhuma, muito enriquecedor para todo mundo que tá agora se preparando, que tá estudando para as provas de residência. E aí, Tainá, já estamos chegando aqui na reta final desse nosso bate-papo, e eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está assistindo a gente. Você que já passou por poucas e muitas boas, o que é que você pode deixar como mensagem final para quem está se preparando, seja aquela pessoa que está começando agora, assim como você já esteve um dia, ou então aquela pessoa que bateu na trave agora em 2024 e está naquele momento ali precisando de uma palavra de estímulo para voltar e começar a estudar novamente para conseguir a aprovação em 2025. Se quiser olhar para essa câmera aqui, olhe nos olhos deles e fale aí para eles. Cara, a primeira coisa que eu diria é disciplina. Eu acho que disciplina é uma coisa primordial. Quando você tem disciplina, quando você se disciplina por um propósito, quando você tem certeza daquele propósito na sua vida, né? As abdicações, as provações, elas fazem sentido. Você passa por tudo aquilo, é difícil, obviamente, nada é fácil, vai doer muitas vezes, vai machucar, vai frustrar, você vai, se olhar e dizer, o que é que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo? Mas o seu propósito sempre vai ser muito mais forte. Então, primeiramente, disciplina. Saber que você vai precisar estudar muito, não é pouco. Saber que você vai ter que abdicar de muitas coisas, que obviamente não vai ser fácil, mas que é preciso. E saber passar por elas, né? Eu digo muito que você precisa saber apanhar para aprender a bater, certo? Então, vai ter momentos que você, porventura, vai querer desistir, mas se realmente o seu propósito é ser cirurgião bucomaxilofacial, você tem que seguir ele, independente de tudo. Desistir nunca é uma opção. Se você tem certeza daquilo que você quer e se você se propõe a buscar, mesmo que tenha chuvas e tempestades. Mas se é aquilo que você quer, se você realmente está inclinado àquilo, se você não se vê fazendo outra coisa, se você olha para o seu futuro e diz assim, pô, eu não me vejo fora da bucomaxila. Claro, com respeito a todas as áreas, mas eu não me vejo fora da bucomaxila. Eu acho que estar fora da bucomaxila não tem sentido para mim. Então, tudo que você vai passar, tudo que você vai abrir mão, tudo que você vai ter que fazer, passará a fazer sentido ao longo do tempo. Obviamente que tudo tem um tempo na vida. Talvez você não passe de primeira, não passe de segunda, ou até passe de primeira, mas o ideal é sempre disciplina, sempre disciplina. Eu acho que é o principal pilar. Pautar também em não desistir, mesmo que as dificuldades sejam imensas, né? Ferreira sabe e quem acompanhou minha trajetória sabe. Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, trabalho, então assim, eu tinha todos os motivos para usar as minhas demandas pessoais como muleta para dizer que eu não tenho tempo para estudar. Mas eu fiz dos meus limões uma limonada. E é isso que eu tenho para dizer para você. Nunca desista e siga firme. Você vai apanhar muito, vai chegar um momento que talvez você diga, não aguento mais apanhar. Mas aguenta. Até porque no R1 a gente vai apanhar bastante. Meu irmão, show de bola. Lindo, lindo, lindo ver você falando isso. Sua aprovação, eu acho que eu fiquei mais feliz do que quando eu passei. Realmente foi uma aprovação merecedora, por toda a sua história, por toda a sua abdicação, pela sua família que esteve ao teu lado sempre, e quem está perto de ti sabe disso. Então, meu irmão, parabéns, muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de estar junto contigo nessa trajetória. E agora Goiânia vai ficar pequeno, né? Boa sorte lá na residência, seja como residente quem você sempre foi,
como aluno na graduação, como aluno dentro do Revisa, né, como profissional, como pai, como esposo, né? Então seja o Tainá. Eu tenho certeza absoluta que todos vão gostar de você, você vai fazer um excelente trabalho como residente e vai voltar de lá, se voltar, né, um excelente cirurgião, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Beleza, meu amigo? Então muito obrigado por esse nosso bate-papo. E turma, quem ficou aí com a gente até o final desse vídeo, curte aqui o nosso canal no YouTube, dá o like aqui, compartilha com a galera, segue a gente aqui no canal, porque o nosso objetivo é trazer pessoas que, assim como Tainá, estão aí onde vocês estão agora, né? Estudaram para residência, conseguiram a aprovação e em breve, quem sabe, vocês vão estar aqui também comigo, sentado aqui na mesa, contando um pouquinho da trajetória de vocês para a aprovação e junto com o Revisa. Beleza? Então, tamo juntos, turma, e até o nosso próximo vídeo.